Pronto, gente. Então eu já tirei todo o sistema aqui da frente, todo o conjunto, navalha, dente, chapa de ponto, a pré-chapa daqui, para a gente ter uma visão bem ampliada aqui dos loopers, tá? E da agulha. E todo o sistema que forma o ponto da máquina, tá? Ó. Essa mangueirinha aqui é do reservatório de silicone, que fica aqui, tá? Mas, enfim. Você vai ter aula de tudo isso aqui nos módulos específicos, tá? Quero que você fique agora aqui nos loopers, barra de agulha, tá? Então vamos lá. Então eu vou tirar aqui logo esse folgar aqui com a chave, tá? 8, chave de boca 8 aqui no braço do looper, rapidinho. Já tá quase folgado já. Vou tirar esse passa-fio aqui, ó, rapidinho com essa chave de fenda aqui pra gente ter uma visão melhor o braço do looper, tá? Vou folgar ele rapidinho. Foguei, tirei ele, vou deixar aqui no canto, tá? Vou levantar aqui a minha barra de agulha e vou tirar aqui todo esse conjunto, tá? Então, obviamente, você folgando o parafuso aqui 8 no braço lá, você pode retirar todo o conjunto, tirando, obviamente, o passa-fio como eu tirei, tá? Então, eu quero que você entenda aqui agora o seguinte, ó, aqui eu tenho o braço do looper inferior, tá? Isso aqui é um KL25, tá? É um looper muito usado nessas máquinas aqui, eu acho que 90% dessas máquinas usa esse looper aqui, ó, aqui tem a inscrição dele aqui, ó, KL25, tá? Ó, aqui eu tenho o braço do looper, protetor de agulha traseiro, tá? Da máquina. Então eu vou tirar aqui esse looper rapidinho, ó. Vou tirar aqui o passa-fio dele, ó. Esse passa-fio dele ficar sempre reto aqui, tá? Nunca torto. Vou tirar o passa-fio com a chave aqui de fenda. A chave caiu, eu vou pegar de volta, calma lá. Então tira aqui o passa-fio, ó. Foguei o parafuso. Ó, tirei o passa-fio. E aqui eu tirei o looper, ó. Aqui é nosso amiguinho KL25, tá? Então você vê que o looper, ele tem uma ponta comprida e uma ponta bastante afiada, tá? Ó. Ele tem aqui a sua cava na parte de trás, tá? Deixa eu dar uma focada aqui. Ele tem a sua cava aqui na parte de trás, ó. Tá? E ele também tem um ângulo, você vê que ele tem um ângulo específico, tá vendo? Ele aqui é bem alto e aqui ele vem descendo. Esse aqui é o ângulo dele. Tá vendo que ele tem uma cava nessa região aqui, na parte de trás da sua cabeça, tá? Ó. Aqui é a cava dele, onde passa o looper superior, laçando a linha do looper inferior, tá? Então o looper, gente, tem que ser um looper de qualidade, bem polido, porque o looper ele trabalha com fio. Portanto, se ele não for polido de boa qualidade, vai ficar quebrando esse fio. Como o fio ele é sensível, ele vai ficar desfiando e vai ficar quebrando. Então o looper tem que ser bem polido e de boa qualidade, tá? De preferência, se tiver condições, use sempre original ou similares de boa qualidade, como eu mostrei para você, como da Penal, da Lamax, tá? Então aqui é o nosso KL25, nosso amiguinho, tá? Ó, aqui é o braço do looper. Você vê que no braço do looper aqui ele tem um pino. Aqui é o buraco do parafuso do looper. Você vê que o looper aqui ele tem um buraco oblongo, onde eu posso regular ele para cima ou para baixo. Mas o correto é ele ficar sempre em cima do pino aqui, ó. Tá vendo? Ó. Ele tem que ficar em cima desse pininho aqui, ó. Tá? Ele não pode ficar com brechas assim ou assim. Tem que ficar sempre em cima do pino e bem parafusado aqui na lateral, tá? Aqui eu tenho o protetor de agulha traseiro, tá? Onde eu posso folgar ele aqui com a chave de 6 milímetros, a chave 6 aqui, de boca 6. Vou tirar aqui agora ele, ó. Folgar. E vou tirar aqui o protetor traseiro de agulha, tá? Ó. Aqui é o nosso amiguinho aqui, ó. Você vê também que ele é um material bastante polido, tá? Porque se não for polido também, a agulha vai ficar arranhando e quebrando. A agulha precisa deslizar nele aqui com facilidade. Por isso que ele tem que ser polido e de boa qualidade. Aqui eu tenho o parafuso do seu pino. E aqui tem o parafuso dele, tá? Parafuso não, um furo. Você vê que é um furo também oblongo, que eu posso regular ele para frente ou para trás aqui no braço do looper. Ó, aqui é o braço do looper, aqui eu encaixo ele no pino. E aqui eu tenho o buraco do parafuso dele. Posso regular ele para a esquerda, para a direita, tá? Para frente ou para trás, tá? Então eu vou tirar ele aqui agora, porque nossa aula agora é sobre o nosso amiguinho aqui, o nosso KL25. Então eu vou colocar o looper de volta aqui no braço, tá? Ele sempre é colocado dessa forma e não dessa, tá? Então, vou colocar aqui o looper no braço dele. Vou pegar aqui o passa-fio, colocar o passa-fio e pegar o parafuso e colocar o parafuso, tá? Pronto, coloquei o parafuso.
Coloco o passa-fio na posição correta, tem que ficar sempre reto, tá? Ó, tem que ficar reto, não assim e nem assim, tá? Você pode deixar ele um pouquinho assim? Pode, dependendo da condição da máquina, mas eu deixo ele sempre reto. E sempre deixo o loop encaixado no pino ali, tá vendo que ele tá fora do pino? Sempre, ó, encaixado no pino ali, ó. Nunca com brecha. Então eu vou apertar aqui agora o parafuso, tá? E vou colocar o braço no lugar aqui no eixo da máquina, tá? Pronto. Vamos começar agora a regular o loop aqui. Vou tirar o loop superior aqui, para não atrapalhar a nossa aula. Depois eu apresento ele para você, tá? Colocar ele aqui de lado. Vou aproximar a câmera aqui para a gente começar a regular agora o nosso amiguinho ali, beleza? Pronto, pessoal. Então, coloquei a câmera na posição aqui. Vamos começar a regular a nossa máquina aqui, tá? Então, primeiramente, vamos regular aqui o looper inferior. Então, no loop inferior, gente, da overlock, da galoneira, ou de qualquer máquina de ponto corrente, a gente tem duas regulagens. A gente tem a regulagem, o tempo de laçada, a distância da ponta do looper para a primeira agulha, tá? Ou agulha do centro, se for de uma agulha só. E temos a regulagem da ponta do looper para a cava da agulha, que é a regulagem de aproximação. Ou seja, a gente tem a regulagem de o tempo de laçada e a regulagem de aproximação da ponta do looper para a cava da agulha, tá? Então você pode escolher primeiro fazer o tempo de laçada e depois a de aproximação, ou fazer primeiro a de aproximação e depois a do tempo de laçada. Você, com o tempo de trabalho que você for trabalhando, você vai ver aí qual a melhor forma de você trabalhar. Se primeiro fazer uma regulagem ou fazer a outra, tá? Então, primeiramente, vou regular aqui o tempo de laçada, beleza? Então, para regular o tempo de laçada, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a máquina no ponto morto inferior, tá? Ou no MPI. Você aprendeu isso aí no conceito de tempo de laçada, tá? Ponto morto inferior e ponto morto superior. Então eu vou girar o volante aqui da máquina com a minha mão, tá? Ali com a minha mão, ó, girando o volante da máquina com a mão ali, ó, tá? E vou colocar essa máquina aqui no ponto morto inferior, ou seja, no ponto mais baixo da barra de agulha. O ponto morto inferior é quando a barra de agulha, ela chega na parte de baixo e se estabiliza. Se eu continuar a girar o volante da máquina, essa barra de agulha ela vai voltar a subir novamente, tá? Então, coloquei aqui no ponto morto inferior, que é o ponto mais baixo da barra de agulha, tá? Vou deixar agora aqui meu looper no semi-aperto, tá? Eu folguei todo na aula passada para você, a gente estudar um pouquinho sobre ele. Eu vou deixar ele agora aqui no semi-aperto, tá? O que é o semi-aperto, Adriano? O semi-aperto, gente, é o aperto que você vai conseguir mover o looper com a mão, ele não vai ficar solto, tá vendo? Joguei ele para lá, ele não volta mais. Aqui é o semi-aperto. Do jeito que ele tava folgado. Por quê? Porque se eu fizesse isso aqui com ele folgado, ele voltaria para o lugar novamente. Eu coloquei e voltou. Então, o semi-aperto é quando você dá um apertozinho que você consegue movimentar o looper com a mão e ele fica na posição que você colocar, tá? Então, vou deixar ele aqui no semi-aperto, beleza? Pronto. No semi-aperto. Então, coloquei ele mais para cá. Então, eu coloquei a máquina aqui no ponto morto inferior, a barra de agulha no ponto morto inferior. E agora eu vou fazer, primeiro regular aqui o tempo de laçada, da ponta do looper para o centro da agulha esquerda. Porque essa máquina aqui é uma máquina de duas agulhas. Se fosse de uma agulha só, seria para a agulha do centro, tá? Então, qual a medida que o catálogo da máquina fala em relação a essa regulagem? Então, esse modelo de máquina aí, gente, o catálogo indica você colocar de 3.4 a 3.6 milímetros da ponta do looper para o centro da agulha esquerda, tá? Isso aí é uma medida padrão que vem de fábrica, 3.4 a 3.6. É um ponto de partida, onde você pode alterar para mais ou para menos. Então aqui você pode colocar de 3 milímetros até 4 milímetros, se houver necessidade. Lembrando que o que tem no catálogo da máquina é uma medida padrão. Mas você pode regular a máquina aí para um tipo de tecido ou serviço específico, tá? Um exemplo, eu sempre regulo com 4 milímetros. Por quê? Porque eu acho uma regulagem interessante. Se você for trabalhar com tecido que tem muita elasticidade, o ideal é 4 milímetros ou até 4,5 se der, tá? Então, quanto mais elasticidade no tecido, mais ou maior tem que ser o tempo de laçada para essa máquina não estar falhando o ponto, tá? Então aqui eu vou colocar 4 milímetros de distância. Eu vou pegar aqui meu paquímetro, tá? Ó.
paquímetro digital. Vou pegar aqui uma chave de 4 milímetros, ó. Vou medir aqui no paquímetro para você ver aqui, ó. Deixa eu botar lá. O paquímetro aqui tá negativo, deixa eu desligar ele. Agora eu vou ligar. Ainda tá no negativo. Deixa eu zerar ele aqui rapidão. Fechar ele aqui, desligar. Agora eu vou ligar ele. Zerei, ó. Pronto aqui. A chave tem 4 milímetros, tá vendo? 4 milímetros certinho. Deixa eu mostrar pra você aqui a bitola da chave. Que ela fala aqui nela, ó. 4 milímetros, tá? Então eu vou pegar essa chave aqui, ou o próprio paquímetro se eu quiser. Vou colocar essa chave aqui, ó. Tá? Rente com a agulha e vou aproximar o loop aqui, ó. Pronto. Tá? Aproximei o loop com a agulha. Deixa eu mostrar pra você de frente. Aqui, ó. Coloquei nessa posição aqui, ó. Coloquei a chave entre a ponta do looper e entre a agulha, tá? Ou posso colocar aqui o próprio paquímetro aqui e conferir essa medida de 4 milímetros de distância, tá? Então aqui tá uma medida correta, beleza? Deixa eu mostrar para você aqui de um ângulo melhor. Pronto, aqui, ó. Coloquei a chave aqui, ó. Deixa eu voltar o looper, pronto. A máquina tá no ponto morto inferior. Vou colocar a chave de 4 milímetros aqui, ó. Encostado na agulha e vou aproximar o looper aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem 4 milímetros de distância. Ou posso colocar no próprio paquímetro aqui, ó. 4 milímetros, de ver se está correto aqui, ó. 4 milímetros de distância, tá? Então você pode colocar de 3 milímetros até 4, tá? Eu coloco 4 porque eu acho uma distância, um tempo de laçada perfeito para esse tipo de máquina, tá? Você pode colocar 3.6, 3.5, tá? Você tem um espaço aí de 3 milímetros até 4 milímetros de distância, se houver necessidade, beleza? Adriano, eu coloquei 4 milímetros, não ficou legal. Diminui, coloca 3.6. Coloquei 3.6, não ficou legal, coloca 3.4. Lembrando que tudo que eu tô falando aqui, gente, é referência do catálogo, mas não quer dizer que você vai colocar igual e vai dar certo. Porque depende muito do tecido que vai ser costurado, da linha, tá? É um conjunto de fatores. Por isso que você tem essa lacuna de 3 milímetros até 4 milímetros para estar regulando, mas sempre coloque 4 milímetros, que é uma distância ideal para costurar qualquer tipo de tecido, na minha opinião, tá? Então, mais uma vez, recapitulando, coloquei a máquina no ponto morto inferior, tá? Deixei o parafuso do braço do looper no semi-aperto e coloquei a distância aqui da ponta do looper para o centro da agulha esquerda de 4 milímetros de distância, tá? Isso aqui é a regulagem do tempo de laçada. Na próxima aula vamos estar regulando agora a distância de aproximação da ponta do looper para a cava da agulha, tá? Então, até a nossa próxima aula.